Speak prosode rate igual 90% Princesa Carlota, amor proibido ou destino trágico. Descubra a história comovente de uma princesa belga que desafiou as convenções por amor, pagando o preço mais alto. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Conversamos sobre Carlota de Bélgica, uma princesa nascida em uma família real europeia, cercada por luxos e privilégios. Sua vida, no entanto, foi marcada por uma tragédia que a alcançaria muito cedo. Imagina sua infância, Lena de Baires. Lecciones de etiqueta Y. La companhia de sua família. Mas por trás da fachada da realeza, um coração jovem estava batendo com seus próprios desejos e sonhos, uma jovem que procurava algo além dos muros do palácio. Carlota cresceu sob o olhar atento de sua família, preparado para o casamento e cumprindo seu dever como membro da realeza. Os retratos da época mostram como uma mulher de beleza cativante, com um olhar que refletia inocência e uma profunda melancolia. Sua vida, apesar da opulência, estava cheia das pressões e expectativas impostas por sua posição. Apesar de sua vida privilegiada, a princesa Carlota ansiava por um amor verdadeiro, um amor que transcendeu convenções sociais e responsabilidades reais. Um amor que, ironicamente, a levaria a um fim trágico, um fim que faria dela uma figura lendária, lembrada por sua coragem e sacrifício. Sua breve existência, no entanto, deixou uma marca indelével na história. Imagine, por um momento, a Bélgica do século XIX. Um país recém-nascido, ainda encontrando seu lugar no mapa da Europa. Depois de séculos sob o domínio de outros poderes, a Bélgica se tornou independente. Mas a estabilidade era um sonho frágil. A monarquia, criada recentemente, enfrentou tensões políticas constantes, com diferentes facções lutando pelo poder e controle do futuro do país. O desenvolvimento industrial começou a dar seus primeiros passos, gerando uma sociedade cada vez mais complexa e dividida. A sociedade belga foi dividida entre a elite rica e poderosa, a crescente classe média urbana e uma população rural principalmente camponesa, com profundas desigualdades econômicas e sociais. A linguagem também era uma fonte de conflito, com tensões entre francófonos e flamenco, que refletiam as diferenças culturais e políticas da época. Esse contexto de mudança e tensão, de lutas de poder e desigualdades, formou o cenário em que Carlota viveu sua vida privilegiada, mas não imune às realidades de seu país. Lembre-se de que essa jovem princesa, apesar de sua posição privilegiada, não era estranha à instabilidade política e social de seu tempo. O crescimento industrial, embora promissor, também gerou novas formas de pobreza e marginalização. As tensões entre as diferentes classes sociais e os conflitos linguísticos foram um cenário constante na vida de Carlota, um contexto que sem dúvida influenciou seu destino. E é precisamente esse contexto que torna sua história ainda mais fascinante e trágica. Naquele caldeirão de novas esperanças e antigas rivalidades, você encontra Leopold I, o primeiro rei dos belgas. Um homem astuto, forjado nas guerras napoleônicas, que construíram seu reino com base no pragmatismo e nas alianças estratégicas. Sua esposa, Luísa de Orleans, veio de uma família real francesa, cheia de história e com seus próprios segredos e ambições. Veja como a corte belga se tornou um cenário de intrigas palacianas, onde todos os movimentos, cada sorriso, escondiam um cálculo político. Seu filho, Leopold II, herdeiro do trono, era um caráter fascinante e contraditório. Ambicioso como um âmago, foi projetado como um rei poderoso e moderno, mas seus métodos muitas vezes escovavam a crueldade. Observe suas decisões políticas, seus planos de expansão colonial na África e como essas ações moldaram a imagem da monarquia belga e projetam uma sombra escura em seu legado. E depois havia suas filhas, princesas que incorporavam a fragilidade e a força da época. Suas vidas, entre o luxo e as restrições do tribunal, foram marcadas pelas expectativas do casamento político e pelo peso da tradição. Observe como cada um deles navegou seu destino em um mundo que exigia obediência e sacrifício, definindo seus papéis dentro da complexa dinâmica familiar. Assim, a família real belga, embora parecesse um símbolo de poder e estabilidade, era na verdade um caldeirão de ambições ocultas, rivalidades silenciosas e secretas que logo viriam à tona. Lembre-se de que, por trás da fachada da realeza, os dramas humanos estavam escondidos tão intensos quanto os de qualquer outra família, mas com um alcance muito maior. Prosode de Speak. Speak, prosode rate igual 90% nos ombros de Leopoldo I. Você viu um pouco de Carlota crescer dentro da realeza belga. Imagine seus primeiros anos, cercados por luxos e protocolos,
mas também de uma família complexa. Sua educação, como qualquer princesa de seu tempo, focou em artes, música, dança e boas maneiras. Era uma formação rígida, orientada a converti-la em uma digna heredera de la corona, uma reina impecável. Apesar da rigidez, Carlota não era uma boneca simples. Você descobre que ele tinha uma inteligência viva e uma curiosidade insaciável. Ele leu vorazmente, estava interessado em história e política, demonstrando uma mente muito mais inquieta do que o protocolo permitido. Essa sede de conhecimento, que Rebel Spark a diferenciou das outras princesas de sua geração. Em segredo, sonhei com um futuro além dos limites do palácio. Sua educação musical foi especialmente proeminente. Você imagina isso tocando piano com uma habilidade excepcional, interpretando peças clássicas com uma paixão que revelou sua alma sensível. A música se tornou seu abrigo, uma fuga para a pressão constante da corte. Foi uma forma de expressão que lhe permitia se conectar com suas emoções mais profundas, emoções que um futuro incerto ameaçou sufocar. Mas o pequeno Carlota não cresceu apenas entre as paredes do palácio. Desde tenra idade, irradiava um charme natural que cativou todos que a conheciam. Sua beleza, é claro, era inegável, mas foi a personalidade dela que a tornava verdadeiramente especial. Eu tinha uma graça inata, um sorriso fácil e um olhar penetrante que o deixou sem fôlego. Ela era inteligente, curiosa e possuía uma naturalidade que a diferenciava de outras princesas de seu tempo. Sua inteligência e ânsia de aprender a tornaram uma jovem mulher cultivada e refinada. Ele dominou vários idiomas, gostava de ler e artes e estava interessado na política e nos assuntos de seu país. Ele não era uma princesa decorativa simples. Ela era uma mulher com uma mente aguda e uma opinião própria, o que a tornou ainda mais fascinante. Seu impacto na sociedade belga foi considerável. Ela era admirada por sua beleza, mas também por sua inteligência, sua caridade e seu compromisso com os outros. Muitas vezes, era visto envolvido em obras benéficas, mostrando uma profunda compaixão pelos menos afortunados. Sua presença em eventos públicos sempre foi um evento, e sua imagem se tornou um símbolo de elegância e refinamento da época. Mas vamos voltar para Carlota. Sua vida, até então, era um conto de fadas, mas o destino havia preparado uma nova página. Em um encontro casual, ou talvez não tão acidental, ele apareceu, Alberto de Sajonia-Coburg-Gotha. Um príncipe, sim, mas um muito diferente daqueles que habitavam os cortes europeus luxuosos. Ele era um homem cultivado, reservado, com um charme sutil que contrastava com a exuberância de seus arredores. Ele era um príncipe à sombra, um observador perspicaz, uma alma sensível que estava escondida após uma aparência tranquila e elegante. Sua personalidade, tão diferente da dos pretendentes usuais, chamou a atenção de Carlota. Talvez tenha sido sua discrição que a atraiu, a possibilidade de uma conexão genuína além dos rígidos rótulos de royalties. Imagine a cena, ele, observando-a com uma aparência penetrante, mas gentil, ela, radiante como sempre, mas com uma pitada de mistério em seus olhos, ciente do visual que a seguiu. Um encontro silencioso, cheio de promessas e também uma sombra de tragédia de que ninguém ainda foi vislumbrado. Alberto não era um príncipe ostensivo. Ele preferiu o livro dos livros ao da cortesã, as conversas intelectuais sobre as danças luxuosas. Ele era um homem de princípios, com uma moral impecável, qualidades que, apesar de sua presença discreta, ressoavam fortemente em um mundo superficial e muitas vezes corrupto. Sua chegada à vida de Carlota foi como uma brisa fresca, uma lufada de ar puro na atmosfera sufocante da realeza europeia. Um contraponto perfeito para sua beleza e charme. Imagine a cena, um quarto com hóspedes, música clássica ecoando no ar e você, assistindo Carlota, radiante em um vestido de seda azul. Seu olhar é atravessado com o de Alberto, um jovem príncipe de olhar intenso e penetrante. Um silêncio fugaz, uma faísca no ar e o mundo ao seu redor desaparece. Naquele momento, a atração é inegável, uma flecha que quebra todas as barreiras. Apesar da diferença de status e das complexidades políticas em torno de suas vidas, a conexão entre elas era inegável. Conversas furtivas, olhares roubados e encontros casuais que se tornaram momentos inesquecíveis. O amor floresceu em segredo, um romance proibido que alimentava seus corações. Cada encontro foi um risco, uma aposta arriscada contra convenções sociais e expectativas judiciais. Mas o amor, em sua intensidade, deu-lhes força para desafiar as normas e se render a um proibido tão poderoso. O segredo era sua cumplicidade, seu refúgio, sua promessa. Prosodic Speak.
Speak prosou a direita igual 90%, mas seu amor não estava destinado a ser fácil. A família de Carlota, a poderosa realeza belga, se opôs veementemente ao seu relacionamento. Para eles, Alberto foi uma partida inaceitável. Não era apenas uma classe social mais baixa, mas também veio de um país considerado rival, gerando medos políticos e sociais. As diferenças políticas entre a Bélgica e a Saxônia-Coburgo-Gotha foram um obstáculo importante. Um casamento entre Carlota e Alberto poderia desestabilizar as alianças internacionais e comprometer a posição da Bélgica no cenário europeu. A família real viu Alberto como uma ameaça ao seu poder e prestígio, não como um possível filho em uma escala. Além disso, a diferença no status social foi um fator determinante. Para a família real, o casamento era uma ferramenta política e econômica, uma maneira de fortalecer alianças e consolidar seu poder. Alberto não atendeu aos padrões de riqueza e linhagem que eles esperavam para o marido da princesa Carlota. Seu amor enfrentou a rígida hierarquia social da época. Mas o verdadeiro obstáculo era seu próprio avô, o rei Leopoldo II. Um homem poderoso e calculador, Leopoldo viu em Alberto, um príncipe de um pequeno estado alemão, uma ameaça à sua influência e estabilidade de seu reino. Para ele, a união entre Carlota e Alberto era um escândalo que deveria ser evitado a todo custo, uma aliança impensável que mancharia o prestígio da coroa belga. Leopoldo usou toda a sua influência para separar os amantes. Palaciejas, intrigas, pressões familiares e uma campanha de desacreditar contra Alberto eram suas armas. Os rumores se espalharam sobre a suposta instabilidade mental de Alberto e suas ambições políticas ocultas. Leopoldo garantiu que cada passo que Carlota deu na direção de Alberto era um obstáculo quase intransponível. A obstinação de Leopoldo foi implacável. Para ele, o casamento de Carlota com Alberto representou uma ameaça ao seu poder e à imagem que ele queria projetar de seu reino. Sua recusa em aceitar a união tornou-se um muro intransitável para os amantes, um muro de opressão e decepção construída com a influência do rei e a pressão da corte. A saúde de Carlota começou a se deteriorar sob o peso da pressão e da tristeza. O tribunal de Bruxelas zumbiu com os rumores. Você sabe, aqueles sussurros nos corredores, a aparência furtiva, as letras anônimas que atingiram as mãos certas. A relação entre Carlota e Alberto foi o tema principal, um escândalo silencioso que crescia todos os dias que passavam. Foi comentado que Leopoldo II, com sua astúcia política, estava orquestrando uma campanha desacreditada contra ambos, semeando dúvidas sobre a lealdade de Alberto e a sanidade de Carlota. Alguns disseram que Alberto era um espião, um agente disfarçado com intenções ocultas. Outros alegaram que Carlota era louco por amor, cego por um romance impossível, ignorando os avisos de sua família e o tribunal. Os comadres, como sempre, tinham sua própria versão da história, cheia de detalhes e exageros extravagantes, transformando o romance em uma opereta de segredos e mentiras. A imprensa, ansiosa por escândalos, ecoou rumores, alimentando ainda mais o fogo. Artigos anônimos, cartas abertas, insinuações veladas, tudo contribuiu para criar uma atmosfera de suspeita e desconfiança do casal. Para você, imagine a pressão sobre Carlota, o peso das expectativas reais colidindo com seu desejo de amar livremente, deve ter sido insuportável. Mas essa felicidade clandestina tinha um preço. Você imagina a pressão, ser uma princesa da Bélgica, herdeira de uma coroa, com os olhos de toda a Europa. Cada movimento, cada palavra, cada suspiro, analisou, julgou, comentou. O tribunal, um viveiro intrigante, onde as alianças políticas estavam tecidas e desmamando com a mesma facilidade que os vestidos de seda eram costurados. Sua família, a realeza belga, levou você a casamentos de conveniência, alianças estratégicas que garantiriam o poder e a estabilidade do reino. Eles viram você como uma peça em um conselho de xadrez político, uma figura-chave no grande jogo europeu e sua felicidade pessoal, seu amor por Alberto, era considerado um luxo que o reino não podia pagar. A sociedade, por outro lado, observou você com uma mistura de fascínio e escrutínio. Você era um ícone, uma figura pública que tinha que manter uma imagem impecável, uma imagem que frequentemente colidiu com seus desejos mais profundos. A pressão social para se contentar com as expectativas da época, desistir do seu amor, foi imensa. Você deve ser a princesa perfeita, a herdeira digna,
e não uma mulher apaixonada. Prosode, speak. Speak, prosode rate igual 90% cada encontro furtivo, todo visual roubado, foi um desafio para o rígido rótulo do tribunal. Você imagina o peso do olhar da rainha, dos nobres que sussurraram atrás deles, julgando seu amor como uma afronta à tradição, uma mancha na linhagem real impecável. A pressão foi imensa, uma ameaça constante que planejava sobre seu romance secreto. As cartas enviadas, cheias de promessas e anseios, tornaram-se evidências de sua traição. Cada encontro clandestino foi um risco, um compromisso com a discrição e a sorte. A possibilidade de ser descoberta, enfrentar a raiva de sua família e a condenação da sociedade. Era uma espada de Damocles em suas cabeças. O amor que eles sentiram se tornou uma espada de dois gumes, um fogo que queimava com intensidade, mas também ameaçava consumi-los. A sociedade, com seu julgamento implacável, os viu como uma anomalia, um escândalo que deve ser silenciado. A pressão para ela desistir de seu amor, sua felicidade, era constante e avassaladora. Você imagina o peso daquela coroa invisível que ela carregava, a responsabilidade de garantir a estabilidade de seu reino, a pressão de sua família, ansiosa por uma aliança estratégica. Cada beijo roubado com seu amado era um ato de rebelião, uma traição a esse dever que pesava como uma laje no peito. Como equilibrar o amor apaixonado com a inevitável obrigação de um casamento fixo que poderia salvar sua nação? O dever familiar, aquele monstro invisível que se alimentou de convenções e expectativas, levou-a a um futuro que ela não queria. Um casamento com um poderoso príncipe, um futuro segurado para seu reino, mas um futuro sem um homem que ele amava. Era uma escolha entre seu coração e seu dever, entre amor e responsabilidade, e o equilíbrio estava perigosamente inclinado para o lado do dever. A rainha, com seu olhar penetrante, constantemente a lembrava de sua posição, seu papel na sociedade. Cada conselho, cada repreensão sutil, era um lembrete do sacrifício que se esperava. O peso da coroa, o peso da responsabilidade, o peso da expectativa de um povo inteiro se juntou à dor de seu coração partido. Uma história de amor simples poderia sobreviver a tanta pressão? Mas o que aconteceu com a mente do rei Leopoldo II? Você imagina que a fúria continha, a decepção diante de uma filha que ousou desafiá-la. Ele, o homem que construiu um império, que moldou o destino de um país inteiro, enfrentou a desobediência de seu próprio sangue. Seu plano, tão cuidadosamente tecidual, era desfeito. A teimosia de Carlota. A aliança com o México, tão vital para seus ambicionos, se tambaleava. A pressão do tribunal foi imensa. Os ministros sussurraram, intrigas foram tecidas nos corredores do palácio. Leopoldo II, acostumado a controlar todos os detalhes, parecia impotente com o amor de sua filha. Não era apenas uma questão política, era um desafio para sua autoridade, uma rachadura na fachada de seu poder. Ele teve que tomar uma decisão que marcaria o destino de Carlota para sempre. E ele pegou. Fria, calculadora, irrevogável. O rei Leopoldo II, com a mesma precisão com que dirigiu suas colônias, rejeitou o pedido de Carlota. Não haveria bênção real para sua união com Maximiliano. O peso da coroa, a responsabilidade do reino, a imagem da monarquia, tudo que pesava mais do que o amor de uma filha. Para ele, a estabilidade do reino foi colocada em qualquer sentimento pessoal. A recusa do rei foi um golpe devastador para Carlota. Imagine o peso da decepção, a frustração de um sonho quebrado. Seu coração, antes de ilusão com seu amado, agora afundou em um mar de tristeza. O tribunal do tribunal, o olhar reprovador de seu pai, tudo contribuiu para intensificar sua dor. O rechaço real não era só uma negativa ao matrimônio, era uma negação de sua própria felicidade. A solidão se tornou seu companheiro fiel. Isolado na opulência da corte, mas profundamente sozinho em seu sofrimento, Carlota se refugiou na melancolia. Palaciegos Olidas em Diventes, anteriormente uma fonte de alegria, era agora um lembrete constante de sua perda. Todo olhar, toda conversa, era uma facada em seu coração partido. A vida que ele sonhou desapareceu diante de seus olhos. A saúde de Carlota começou a se deteriorar. Desgosto, pressão da família e profunda tristeza prejudicaram sua força física e mental. A alegria e o brilho que irradiavam antes saíram, dando lugar a uma profunda melancolia que a consumia lentamente. Seu corpo refletia o sofrimento de sua alma, um claro testemunho do preço que ele pagou por amar quem não deveria. Seu mundo desmoronou, e com ele, sua saúde. A tristeza se acalmou em seus ossos, uma opressão constante que roubou a respiração. Lembre-se daquelas noites de vela, a tosse seca que a sacudiu,
A profunda fadiga que a manteve prostrada na cama. Um corpo que enfraqueceu, um reflexo da agonia de sua alma. Prosode Speak. Speak prosode rate igual 90%. O apetite desapareceu, deixando para trás uma profunda fraqueza. Cada pequeno esforço se tornou uma tarefa titânica. Imagine a dificuldade de simplesmente se levantar, para dar alguns passos. Seu reflexo no espelho não era mais o de uma princesa radiante, mas a de uma jovem consumida pela penalidade. A doença física era apenas um sintoma de um mal muito maior, a profunda decepção que se encaixa em seu coração. Aquela ferida aberta, a impossibilidade de estar com o homem que amava, manifestou-se em cada suspiro, em cada batida fraca de seu coração. Foi uma dor que se estendia além de seu corpo, um sofrimento que o consumia por dentro. O médico a visitava diariamente, seus diagnósticos cada vez mais preocupantes. Lembre-se do cheiro de medicamentos, do gosto amargo na sua língua, da sensação de gelo em suas veias. Os tratamentos eram remédios caseiros rudimentares, sangrentos, infusões de ervas. Nada parecia impedir o avanço implacável da doença. Ver seus entes queridos com os olhos cheios de desespero era pior que a própria doença. Você lutou para sorrir, para dar a eles uma aparência de força que você não sentiu. Mas a exaustão foi total. O corpo falhou em você. Cada respiração foi um esforço, cada movimento custou uma agonia silenciosa. A tosse seca rasga sua garganta. Noite sem descanso, um tormento que durou sem fim. A batalha contra a doença tornou-se cada vez mais difícil. Você se lembra do desespero aos olhos de sua família, a impotência dos médicos antes do seu sofrimento. Os remédios tradicionais estavam esgotados, a esperança ganhou todos os dias que passavam. O peso da doença esmagou você, mas dentro de você, uma centelha de vida resistiu a se extinguir, agarrando-se à esperança de um milagre, de um final diferente daquele que estava chegando. Você se lembra da crescente fraqueza, da dificuldade de respirar, cada inalação de um esforço titânico. A dor tornou-se constante, um peso opressivo que o ancorou na cama. Sua pele, anteriormente lisa e brilhante, agora pálida e fria para tocar. A febre o consumiu, um fogo lento que o enfraqueceu para dentro. Os dias se tornaram uma sucessão turva de dor e exaustão. O peso do seu corpo esmagou você, todo movimento uma tortura. As ilusões o apreenderam, confundindo imagens e sonhos fragmentados. O agrediram na escuridão do seu quarto. Você não se sente mais com comida, o sabor de qualquer coisa misturada com a memória amarga dos medicamentos. Seu corpo se rebelou, todo o batimento cardíaco um lembrete de sua fragilidade. A tosse rasga seu peito, uma tosse seca e persistente que o deixou sem fôlego. A fraqueza era esmagadora. Todo pequeno esforço estava completamente exausto. A vida escapou dos dedos como areia em suas mãos. E assim, a solidão se tornou seu parceiro inseparável. As visitas tornaram-se escassas, as conversas, sussurraram sussurros. O castelo, uma vez um lugar de agitação e alegria, agora ressoou com o eco do seu silêncio. Um silêncio que se tornou cada vez mais perturbador. As paredes, testemunhas mudas do seu sofrimento, pareciam fechar sobre você, acentuando o vazio que se estendia ao seu redor. Você se lembra do olhar distante das empregadas, a tristeza contida nos olhos deles. Eles eram abrangentes, mas a doença, a dor, havia sido separada da vida, da corte, de tudo que costumava fazer sentido antes. O isolamento era cruel, uma parede invisível que o separava dos outros, mesmo daqueles que o amavam. A distância, física e emocional, tornou-se cada vez mais insuportável. O silêncio envolveu você como uma mortalha, ampliando cada batida do seu coração, todo o sussurro do seu corpo. O tempo parecia parar, a cada hora se estendia até a eternidade, enquanto a doença minou sua força, sua esperança. Apenas dor e solidão o acompanharam naquela espera agonizante, naquela descida para a escuridão. O isolamento, além da doença, tornou-se uma prisão imaterial, uma convicção cruel. O castelo, antes de um eco de risadas, era agora um mausoléu silencioso. Sua saúde, já frágil, começou a se deteriorar rapidamente. Os médicos, com seus rostos longos e diagnósticos ambíguos, só poderiam confirmar o que você já intuiu. Seu tempo estava exausto. A tristeza o assumiu completamente, um peso inevitável que o consumia lentamente, dia após dia. A dor física foi misturada com angústia existencial insuportável. Cada pausa foi um esforço, todo batimento cardíaco, um lembrete de sua final iminente. A solidão, seu fiel companheiro, se intensificou, tornando-se uma presença opressiva que o envolveu em seu abraço glacial. Naqueles momentos finais, o que você achou? Você se arrependeu de algo?
Prosodic Speak. Speak, Prosodic igual 90%. Finalmente, o dia em que ninguém queria ver chegou. Cercado por poucas pessoas, na solenidade fria do seu quarto, você fechou os olhos pela última vez. Em uma idade tão cedo, a morte o arrebatou, deixando para trás um imenso vácuo, um eco silencioso do que poderia ter sido. Sua história, uma tragédia envolvida em um halo de romantismo proibido, foi registrado para sempre nos anais da história. Sua história, um eco ao longo do tempo, transcendeu as paredes frias do castelo. Você, como muitos, se pergunta: o que é Carlota? Seu romance proibido, um farol no escuro da rígida tribunal europeia, tornou-se um símbolo de amor de partir o coração. Um conto de fadas com um fim trágico. Um amor que desafiou as convenções, que ressoaram nas gerações posteriores, transformando-o em uma figura icônica. A passagem do tempo não embotou sua memória. Sua história vazou para a cultura popular, romances inspiradores, poemas, óperas e até filmes. Eu imagino que você encontrou seu nome em um livro ou filme que fala de amor proibido, sacrifícios e o peso da tradição. Ela se tornou a musa de artistas, poetas e escritores que procuraram capturar a intensidade de um amor condenado. Ainda hoje, seu nome evoca uma mistura de compaixão e admiração. Sua história trágica tornou-se um lembrete do poder do amor, um amor que transcende barreiras sociais e políticas. É a história de uma mulher que escolheu seu coração por causa da razão, um sacrifício que a imortalizou na história. Você pode sentir a ressonância de sua história na literatura romântica, em tragédias clássicas e nas histórias de amor que nos cercam. Mas como Carlota realmente morreu? Essa é a questão que perseguiu historiadores e amantes da história há séculos. A versão oficial fala de uma doença, uma pneumonia fulminante que a arrebatou na flor da vida. No entanto, você, que entrou em sua história, sabe que as coisas nem sempre são o que parecem. Existem outras teorias, sussurros nos corredores do tempo, que apontam para algo mais sinistro. Alguns apontam para um possível envenenamento, um ato deliberado para silenciar uma princesa que amava um inimigo do Império. Imagine, um copo de vinho, um doce, um final silencioso e rápido, perfeito para esconder um crime estadual. Outros, mais ousados, até sugerem que poderia ser suicídio, uma saída desesperada para um amor impossível e um futuro sem esperança. A falta de registros médicos completos alimenta essas especulações. Os documentos oficiais são escassos, incompletos ou simplesmente desaparecidos. Foi uma conspiração esconder a verdade? Ou simplesmente a negligência de uma época em que o medicamento era muito menos preciso? A verdade, como a própria Carlota, permanece na melancolia, um mistério envolto no romantismo e na tragédia de um século passado. Mas vamos aos cartões. Eles são a chave, certo? Dezenas de cartas escritas por Carlota, cheias de uma paixão transbordante por alguém considerado um inimigo de sua família. Neles, não há apenas uma história de um amor proibido, mas também uma profunda tristeza, um desespero que filtra entre as linhas, como um sussurro ao vento. Imagine caligrafia tremendo, palavras agitadas, tinta borrada para lágrimas. Analisando suas palavras, os historiadores foram capazes de reconstruir uma história de amor clandestina, de caçadores sob a sombra da corte. Um amor que desafia convenções sociais e normas rígidas da época. Em cada frase, o risco que corria, a angústia da clandestinidade, o medo constante de revelação é percebido. Mas também, a força inabalável de seu amor, uma força que a levou a avançar, apesar do perigo. As cartas revelam uma mulher complexa, cheia de contradições. Uma princesa educada sobre a gravadora real, que se rebela contra as expectativas de seu ambiente para seguir seu coração. Uma mulher capaz de um amor apaixonado, mas também de um profundo desespero diante da impossibilidade de sua união. Em suas últimas cartas, o desespero se torna mais palpável. A doença que consome parece estar refletida na própria escrita, cada vez mais fraca, mais incerta. Mas quem era Alberto? Um príncipe quebrado, sim, mas também um homem profundamente apaixonado. As cartas de Carlota revelam uma conexão intensa, uma cumplicidade que desafiou as convenções da época. Imagina Alberto lendo essas palavras, todas as linhas uma facada para o coração, toda frase um eco de um amor proibido que agora se tornou uma memória indelével e dolorosa. A morte de Carlota o deixou devastado. Não foi apenas a perda de seu amado, mas a destruição de um futuro que eles sonhavam juntos. Um futuro que desapareceu como fumaça,
deixando para trás um profundo vazio e uma imensa dor que marcaria sua vida para sempre. Prosódio de Speke. Speke, prosódio rate igual 90% dizem que ele nunca superou sua perda. As cartas, aqueles fragmentos de um amor impossível, tornaram-se seus únicos consolações, em seus tesouros mais preciosos. Neles, ele encontrou a presença de Carlota, a força de um amor que transcendeu a morte, um amor que, embora trágico, era tão real quanto a mesma dor que o consumia. Imagine a Europa no século XIX, um caldeirão de mudanças. Revoluções, industrialização, nacionalismos, um cenário convulsivo que marcou profundamente a vida de Carlota. Enquanto experimentou um amor proibido, a Europa foi debatida entre a monarquia tradicional e as novas ideias liberais. Os grandes poderes, como a Grã-Bretanha, a França e o Império Austro-Hungariano, jogaram um jogo perigoso de alianças e rivalidades, um conselho de xadrez onde o destino das nações foi decidido em salões palacianos e campos de batalha. Pense na rigidez social da época, na pressão do tribunal e nas expectativas impostas à realeza. Carlota, uma princesa, estava ligada a uma rede de convenções e obrigações que sufocavam sua liberdade. Seu relacionamento com Alberto desafiou não apenas as normas sociais, mas também os interesses políticos de famílias europeias reais, entrelaçadas por séculos de alianças estratégicas e rivalidades dinásticas. A pressão para um casamento conveniente foi imensa, uma ferramenta para consolidar o poder e o prestígio. Romantismo, aquela corrente artística e filosófica que floresceu no século XIX, exaltado amor e individualidade apaixonados. Mas para Carlota, esse romantismo se tornou uma tragédia. Seu amor enfrentou a realidade política e social de uma Europa em transformação, onde o poder e a convenção prevaleceram sobre sentimentos pessoais. Nesse contexto, sua história se torna um símbolo da luta entre o coração e a razão, entre desejo e dever. Pense na Bélgica, um país jovem, recentemente independente da Holanda. Sua monarquia, ainda instável, cambaleou entre as diferentes facções políticas. A família real, com Leopoldo na cabeça, tentou fortalecer seu poder, mas a tensão social era palpável. As divisões entre católicos e liberais, entre francófonos e flamenco, ameaçaram rasgar o tecido nacional. Foi um cenário delicado, onde um pequeno erro poderia desencadear uma grande crise. A economia, ainda em desenvolvimento, sofreu altos e baixos que atingem diretamente a estabilidade política. As diferenças entre as classes sociais foram abismais, criando um caldo de cultura para o descontentamento popular. Os rumores de conspirações e possíveis revoltas eram constantes, gerando uma atmosfera de incerteza que afetou todos os níveis da sociedade, até a própria família real. Nesse contexto instável, a imagem da monarquia deve ser impecável. Leopoldo, ciente disso, tentei manter a calma, mas a pressão foi imensa. Cada decisão, cada etapa falsa, pode ter consequências devastadoras para a unidade frágil do novo reino. E no meio de todo esse caos, a vida pessoal de Carlota estava entrelaçada com a instabilidade política do país, acrescentando um novo nível de complexidade à sua já trágica história. Imagine a Bélgica, um país jovem tentando encontrar seu lugar no complexo conselho de xadrez europeu do século XIX. Leopoldo, seu rei, caminhou com cuidado, ciente da fragilidade de seu reino. Sua principal preocupação era a sobrevivência da Bélgica como nação independente, um objetivo que exigia diplomacia qualificada e alianças estratégicas. A Grã-Bretanha, com sua poderosa frota e sua influência global, tornou-se um aliado-chave. A proximidade geográfica e os interesses comuns em manter o equilíbrio de poder na Europa fizeram disso um relacionamento fundamental para a segurança belga. Lembre-se de que a neutralidade da Bélgica era uma linha tênue que precisava ser mantida. A França, por outro lado, representou um desafio. Seu tamanho e poder militares eram uma ameaça constante, embora também uma oportunidade de comércio e cooperação. Leopoldo, eu naveguei entre esses dois gigantes, sempre procurando a melhor estratégia para proteger a soberania da Bélgica. Qualquer erro pode ter consequências devastadoras. O equilíbrio era precário. Um passo falso pode desencadear um conflito que a Bélgica não poderia suportar. A neutralidade, embora proclamada, era um ato de equilíbrio constante. Uma dança diplomática que Leopoldo e a corte deles tinham a ver com o domínio para garantir a sobrevivência de sua jovem nação.
Mas Leopoldo não agiu sozinho. Sua família, a poderosa casa de Saxe-Coburg-Gotha, teria uma rede de alianças em toda a Europa. Era uma família com uma ambição excessiva e uma habilidade inata de jogo político. Você vê como a influência dele se estendeu como uma sombra sobre a jovem Bélgica, moldando seu destino e a de sua filha Carlota. Prosodic Speak. Speak Prosodic igual 90% da família de Alberto, seu futuro marido, era um ramo da mesma casa poderosa. Imagine a intrincada rede de relacionamentos, casamentos estratégicos. As trocas de energia que ocorreram entre o Saxe-Coburg-Gotha. Era um clã ligado aos laços de sangue e ambição, e sua influência na corte belga era inegável. Para você, é essencial entender que a influência de Saxe-Coburg-Gotha não se limitou à política. Ele se estendeu ao próprio tribunal, às decisões mais íntimas da família real. Alberto, com sua linhagem e posição, tornou-se um jogador-chave na vida de Carlota, não apenas pelo amor, mas também pela estratégia familiar. Pense em cartas, conversas particulares, reuniões de família, tudo foi impregnado pela influência dessa família poderosa. Suas decisões, suas estratégias e suas ambições moldaram o futuro de Carlota. Mesmo nos aspectos mais privados de sua vida. Você verá como essa intrincada rede familiar desempenhou um papel crucial em sua trágica história. Imagine a vida de Carlota nesse contexto. Para você, como uma mulher da alta sociedade europeia do século XIX, o casamento era seu destino. Você não era o proprietário do seu próprio destino. Sua vida foi reduzida à obediência à sua família, primeiro, e seu marido mais tarde. Sua educação se concentrou nas artes, refinamento social e preparação para o papel da esposa e, eventualmente, mãe. Seu papel social foi definido por seu marido. Se ele era poderoso, você também era, por extensão. Mas se ele fosse fraco, sua posição social parecia imediatamente afetada. Você não tinha sua própria voz em questões políticas ou econômicas. Sua opinião só tinha peso na esfera doméstica e, muitas vezes até lá, era limitada. A independência financeira era um conceito praticamente não existente para você. Suas expectativas giravam em torno da maternidade e manutenção do lar. Você deveria ser uma esposa submissa, uma mãe dedicada e um anfitrião impecável. Qualquer desvio dessa norma social o expôs para ser considerado uma mulher rebelde, extravagante ou até perigosa. Você deve seguir as regras impostas pela sociedade, sem questioná-las. A liberdade individual era um luxo que você não podia pagar. Pense na agitação que causou sua morte. Princesa Carlota, a noiva do futuro rei, falecido em circunstâncias tão trágicas, um escândalo no tribunal, um murmúrio se estendeu como a pólvora entre a nobreza. A imprensa, embora censurada, não pôde evitar filtrar algumas informações, alimentar especulações e morbidade. A sociedade foi dividida entre aqueles que compartilhavam a dor da família real e os que viram na tragédia um sinal da época, um sinal das mudanças que estavam chegando na Europa. Para muitos, a morte de Carlota não foi apenas uma perda pessoal, mas um símbolo da fragilidade da vida e da crueldade do destino. Sua juventude, sua beleza, seu futuro promissor, todos truncados inesperadamente. O impacto na moral da época foi profundo. O papel das mulheres na sociedade foi questionado. Sua vulnerabilidade às circunstâncias e a falta de controle sobre seu próprio destino. A tragédia de Carlota se tornou um tema recorrente em conversas particulares e obras literárias da época. Imagine o choque, você mesmo, no meio desse clima de incerteza e luto. O tribunal, atolado de dor, teve que lidar com as consequências políticas da tragédia. A morte de Carlota alterou os planos de sucessão, criando tensões e especulações sobre o futuro do reino. O impacto de sua morte ressoou além das fronteiras da Bélgica, estendendo-se por toda a Europa, lembrando-nos da natureza efêmera da vida e do poder de um evento inesperado para mudar o curso da história. Imagine a cena, um funeral opulento, um mar de rostos aflitos na corte belga. Mas além do protocolo e da dor oficial, o que havia no coração do povo? A história de Carlota e seu amor proibido se tornaram uma lenda, um romance trágico que transcendeu as fronteiras da realeza e das convenções sociais. Sua morte, prematura e misteriosa, apenas intensificou o interesse, transformando-o em um símbolo de um amor impossível. Você pode sentir a ressonância de sua história. Esse amor proibido, aquela paixão que desafiou as normas, aquela morte que o tornava um ícone da tragédia romântica. Falou-se de cartas ocultas, de encontros furtivos, de um amor tão intenso que nem mesmo a morte poderia extinguir. Sua história se tornou uma balada, uma música sussurrou nos salões palacianos e nas humildes tabernas.
Pense em como sua história alimentou a imaginação romântica do século XIX. Um amor que não conhece limites, um sacrifício supremo pela paixão, uma morte que sela para sempre uma história de amor eterna. Carlota se tornou o arquétipo da mulher romântica, sacrificada, bonita e tragicamente apaixonada. Sua lenda ainda suporta um testemunho do poder do amor além da própria vida. Prosódio de Speak. Speak, prosódio rate igual 90% além do luto oficial. Você se perguntará, quem realmente era Carlota? Não apenas uma princesa, mas uma mulher de seu tempo, presa entre as regras rígidas do tribunal e seus próprios anseios. Imagine sua infância, cercada por luxos e protocolos, mas também com inteligência aguda e um espírito independente que colidiu com a expectativa de um monarca passivo. Sua educação, refinada, mas limitada pelos preconceitos da época, a preparou para um papel que ela mesma questionou. A pressão da família, as expectativas da sociedade, o peso de uma coroa que, no fundo, não queria. Ela era uma figura complexa, uma combinação de fragilidade e força, de submissão e rebelião. Carlota, apesar de sua trágica história de amor, tornou-se um símbolo. Um símbolo de uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo, embora em silêncio. Embora com um fim doloroso. Sua figura transcendeu o drama pessoal para se tornar um reflexo das limitações impostas às mulheres da realeza no século XIX. Foi uma princesa que, apesar de tudo, deixou uma marca indelével na história. Eu imagino que você se pergunta como Carlota é lembrado hoje. Sua história, marcada por um amor proibido e um fim trágico, o tornou um símbolo de paixão e sacrifício. Apesar da passagem do tempo, seu nome continua a ressoar, um eco nos corredores da história, um sussurro nos livros de história. Não é apenas uma figura realmente esquecida, mas um exemplo de uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo. Seu legado não reside apenas nas páginas dos livros de história, mas da maneira como sua história nos impactou. Carlota se tornou um personagem fictício, em uma musa de artistas e escritores, inspirando obras que exploram questões de amor, perda e luta contra normas sociais. Sua memória persiste através de interpretações artísticas, que lhe dão uma vida além de sua existência trágica. Talvez a verdadeira herança de Carlota seja sua capacidade de nos lembrar da importância da autenticidade e da coragem de seguir o próprio coração, mesmo quando isso implica expectativas sociais desafiadoras. Sua história nos convida a refletir sobre o custo do amor, a pressão da tradição e a busca pela identidade de alguém em um mundo governado por normas rígidas. Apesar de seu fim trágico, sua história continua a inspirar. Então, qual é o legado de Carlota? Sua história, apesar de sua tragédia, continua a ressoar. Ela representa o sacrifício pelo amor, uma eleição que a levou à loucura e à morte prematura. Sua vida, cheia de luxos e privilégios, tornou-se um turbilhão de paixão e desespero ao se apaixonar por Maximiliano, um homem que a levou a uma aventura politicamente perigosa. Seu casamento, uma tentativa de consolidar o poder de sua família no México, terminou em desastre. Ambição, traição e guerra, elementos que definiram o destino de Maximiliano, acabaram arrastando Carlota para um abismo do sofrimento. Sua luta pelo amor e pelo poder, um amor que lhe custou sanidade, é uma lição de fragilidade humana contra forças políticas e históricas. A morte de Maximiliano, executada por um esquadrão de tiro, foi o golpe final. Carlota mergulhou na loucura, nunca se recuperou. Sua história é um lembrete do poder do amor, mas também de sua capacidade de destruir. Um fim trágico para uma princesa que arriscou tudo por um amor proibido, um amor que a levou a arruinar e imortalidade nas páginas da história. Pense no peso da coroa, na pressão de uma família real que o leva a um casamento de conveniência. Carlota, apesar de sua posição privilegiada, ansiava por um amor genuíno, algo que o dever o negava. Sua história nos lembra que até as princesas, com suas vidas aparentemente perfeitas, podem sofrer a angústia de um coração dividido entre dever e amor. O que teria acontecido se Carlota tivesse seguido seu coração? É uma pergunta que nos deixa refletindo sobre as eleições que fazemos na vida e suas consequências. Seu sacrifício nos convida a avaliar a importância da autenticidade e questionar as estruturas sociais que às vezes nos impedem de perseguir nossa felicidade. A história de Carlota é uma tragédia, sim, mas também é uma lição. Uma lição sobre o custo do dever, sobre a busca por auto-love e a importância de tomar decisões baseadas no coração, mesmo quando essas decisões parecem ir contra tudo o que é esperado de você. Sua história continua a falar conosco, ainda hoje. Certamente você se pergunta, quem era Maximiliano? Era o arquiduque da Áustria, um homem poderoso e atraente.
mas também comprometido com seu próprio destino imperial. Sua proposta de casamento representou para Carlota uma oportunidade de escapar da vida monótona na Bélgica, uma possibilidade de grandeza e um amor que, em sua mente, poderia superar obstáculos. Prosodic Speak. Speak, Prosodic igual 90% de seu casamento, era um conto de fadas inicialmente, cheio de fase e pompa. Mas a realidade da vida política mexicana e da ambição de Maximiliano logo colidiram com a visão romântica de Carlota. A pressão, a solidão e a estabilidade em um país em guerra estavam minando sua saúde mental. Muitas pessoas perguntam sobre sua loucura. Não foi uma loucura repentina, mas um declínio gradual causado pelo estresse, frustração e tragédia de ver como seu sonho imperial desmoronou. Sua viagem à Europa para procurar ajuda foi sua última tentativa desesperada de salvar o marido e seu projeto comum. Finalmente, por que ele morreu? Sua saúde mental estava irreversivelmente deteriorada. A combinação de trauma, perda e pressão constante a levou a uma doença mental crônica que, no final, terminou sua vida. Sua história é um lembrete do custo da ambição e da fragilidade da condição humana. E agora, chegamos à parte em que digo onde tirei todas essas informações sobre Carlota e Maximiliano. Eu não inventei, certo? Consultei muitas fontes para garantir que estou oferecendo uma história o mais preciso e completo possível. Minha pesquisa foi baseada em arquivos históricos, cartas pessoais, jornais da época e biografias de ambos os personagens. Era um trabalho histórico de detetive, e eu adorei. Quero agradecer especialmente aos autores que me guiaram nesta viagem ao passado. Seus trabalhos foram fundamentais para entender a complexidade da história de Carlota e seu trágico romance. Você encontrará a lista completa de livros e artigos na descrição do vídeo. Por isso não hesite em dar uma olhada se quiser aprofundar o assunto. Há um mundo de informações esperando por você. Lembre-se de que a história é um quebra-cabeça e cada fonte contribui para a imagem completa. Espero que você tenha gostado dessa turnê pela vida de Carlota, uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo e pagou um preço alto por isso. Não se esqueça de se inscrever para obter histórias mais fascinantes do passado e, é claro, deixe seu comentário. Eu adoraria saber o que você pensou. Mas espere, e se eu lhe mostrar algo realmente especial? Tive acesso a algumas imagens não publicadas de Carlota, fotografias que raramente são vistas. Alguns mostram a princesa em sua juventude, radiante e cheia de vida, antes da tragédia do México ofuscar sua existência. Você verá sua beleza, seu rolamento real, e perceberá a força que possuía, uma força que enfrentou as pressões de seu tempo. Em outras imagens, vemos isso mais sério, com um olhar profundo que reflete o ônus da responsabilidade que ele carregava sobre seus ombros. Veja a complexidade de suas emoções, a mistura de determinação e melancolia que se reflete em seus olhos. São imagens que permitirão que você se conecte com sua humanidade, além da figura histórica que conhecemos. Há também fotografias que mostram sua vida diária, momentos mais íntimos que nos permitem imaginar sua personalidade. Você pode se surpreender ao ver seu lado mais casual, longe dos retratos oficiais. Mas não menos fascinante. São instantâneos que humanizam sua figura e ajudam a entender melhor a história deles. Prepare-se para ver um Carlota que pode nunca ter imaginado antes. E por falar em imagens especiais, você pode imaginar como a música que Carlota ouviu soou. Imagine os salões do palácio ecoando com as melodias do romantismo. Valtas elegantes, peças de piano cheias de sentimentos, música que refletia a complexidade de seu tempo. Pense em compositores como Chopin ou Liszt, cujas obras encheram as salas de concertos e as salas particulares. Suas peças, tão apaixonadas e dramáticas, certamente ressoaram com o espírito de Carlota, com seus amores e dramas. Talvez até o próprio piano os tocasse. A música era uma parte essencial da vida na corte, uma forma de expressão e entretenimento. Dança, óperas, concertos, um mundo sólido que hoje podemos imaginar graças às gravações modernas, mas que em seu tempo tinha uma mágica única, um imediatismo de que novas tecnologias não podem replicar. Então, da próxima vez que você ouvir um pedaço de Chopin ou uma valsa vienense, lembre-se de Carlota. Lembre-se de que por trás dessas notas, há um mundo de emoções, histórias e uma princesa que viveu uma vida tão apaixonada quanto trágica. Uma vida que, de alguma forma, a música pode ajudá-lo a entender melhor. Espero que você tenha gostado dessa história comovente. A vida de Carlota foi realmente trágica. Se você gostou, deixe e se inscreva para mais. O que você acha? Deixe nos comentários. Prosodic Speak.